A felicidade que pode realmente não existir na Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenciação de um só gemido de sofrimento, pode existir na alma humana, quando a criatura compreender que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. Onde fica guardada a memória das vivências anteriores? Célia Rezende, psicoterapeuta, trabalhou como médium de efeitos físicos para apoio de materialização para cura no lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, Brasil. Boa tarde. Tudo bem. Bom, uma responsabilidade enorme, né? Essa primeira mulher chegar agora aqui, depois de oradores tão brilhantes. Eu fico até meio intimidada, mas vamos lá, né? Eu fiquei assim, emocionada com aquelas cenas da fecundação. Eu fiquei realmente emocionada até a alma, porque falou-se aqui o tempo todo da arte de viver, da arte de morrer, da responsabilidade que todos nós temos, né, em assumir a responsabilidade e as escolhas das nossas vidas, né, tanto a atual, biográfica, quanto as vidas anteriores. E é mais ou menos disso que eu vou falar, até porque amanhã estarei na Feira do Livro de Lisboa, lançando o que seria meu 4º livro, não nessa ordem exatamente cronológica, mas o primeiro aqui, em Portugal. Então, pela editora Chiado, e o nome é Nascer, Morrer, Renascer. Fala-se de movimento, né? E os oradores que me antecederam falaram o tempo todo desse movimento, que é a vida, né? Nós, embora a gente passe o tempo todo, a maior parte do tempo, tentando frear esse movimento, tentando impedir, né, ou olhando para trás, ou olhando para frente, mas nunca em tempo presente. E aí é que está o engano. Muita gente pergunta, mas se você fala disso e está tratando de vidas passadas, você está olhando para trás. Às vezes é preciso olhar para trás. Olhar para trás para desatar os nós que nos aprisionam. Nós vamos nascendo e morrendo e renascendo, e vamos deixando questões mal resolvidas. Toda questão mal resolvida nos aprisiona. Basta a gente olhar a nossa história biográfica, da infância, coisas que nos vêm à mente o tempo inteiro, tem sempre algum grilhão nos aprisionando o tornozelo. E por quê? Porque nós esquecemos o que viemos fazer aqui. Nós viemos aprender ou pela dor ou pelo amor. Pelo amor é dificílimo, porque a gente fala de amor e amor entre aspas, né? Eu realmente estou tentando aprender o que seja o amor, porque a gente diz que ama Deus, diz que ama o companheiro, diz que ama os filhos, mas a maior parte do tempo, se formos observar, a gente está tentando aprisioná-los, né? Com medo, um medo terrível de perder, um medo terrível de sofrer. E como o colega Jacó falou aí sobre a vida é muito boa, e é realmente muito boa, mas a gente quer viver só um lado, só aquele lado bom da vida, aquele lado que é o aprendizado, que é fazer o dever de casa, que é, vamos dizer assim, tentar entender o que nós estamos fazendo aqui, a gente deixa para a próxima. Muita gente me diz assim, não, para que eu quero saber o que eu fui no passado? Nem me interessa, como não me interessa o que eu vou viver no futuro. Interessa, sim. Se a gente não entender essa questão matemática de causa e efeito, a gente vai ter um presente atormentado e um futuro, sabe Deus lá como, entendeu? Porque somos nós quem construímos a realidade. Isso a física quântica já começou a provar. A ciência começou a se unir à espiritualidade, conforme previsto. Então,
onde entra esse livro, Nascer, Morrer, Renascer. Ele foi lançado no Brasil em 2003. Foi meu segundo livro. Tá? Fiz 2 depois. Mas eu considero esse com revelações surpreendentes, não minhas, revelações vivenciadas pelos pacientes. Eu trabalho de segunda a quinta em consultório. Sexta, ninguém merece, né? Descanso, ou então para fazer anotações e reflexões. Então, esse trabalho, nos primeiros anos, me deixou perplexa, porque eu sempre acreditei, desde pequena, tive influência de um tio-avô que era médium de materialização de espírito para cura. Foi um grande médium, grande por quê? Porque ele levava a sério. Ele não doutrinava ninguém, nunca me censurou em criança ou tentou me conduzir para a espiritualidade. E eu tento imitá-lo, entendeu? Eu só observava o exemplo. E, até hoje, ele é um grande exemplo na minha vida. Entende? Ele era generoso, ele levava a sério o trabalho que ele fazia, era bem-humoradíssimo, entendeu? Não era sisudo, como os casos do Jacó contou, era muito bem-humorado, e ele trabalhava de uma forma tão alegre, né? E ele era um exemplo de vida, entendeu? Então, eu tinha essa história, mas quando eu entrei na transpessoal, vale dizer que a regressão de memória, a terapia de vidas passadas, é um braço da psicologia transpessoal, 4ª corrente, né, da psicologia convencional. E eu considero que vamos dizer assim, primeiro passinho para a ciência unida à espiritualidade em favor do autoconhecimento, né, da reforma íntima. Então, esse contato com os pacientes, de início, me deixou assim, perplexa, porque eu, no primeiro, eu já havia feito, entende, durante a formação. Mas eu percebi que bastava a pessoa ter realmente uma vontade firme e uma intenção de autoconhecimento que ela conseguia. Mesmo quem nunca soube se tinha mediunidade ou não, nada disso. E eu fiquei surpresa, eu disse, não, isso precisa. Eu comecei a coletar os casos, a estudar, e disse, não precisa ser médium oficial, mas consegue-se essa mediunidade, que é esse contato interno. Então, eu comecei a colher os primeiros dados e a criar um embasamento para esse, foi o primeiro livro. O segundo, Nascer, eu acho surpreendente, porque os pacientes, 7 casos selecionados em tempos diferentes, tratam de reformas íntimas profundíssimas, mas muito profundas mesmo, de pessoas que, durante um período, uma demorou 2 anos, outras uns 3 anos, mas conseguiram mergulhar fundo e assumir a responsabilidade por todos os males que as fizeram procurar terapia. Uma delas era uma violinista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal e que, de repente, sem nenhuma, vamos dizer assim, explicação médica, ela começou a ter paralisação no braço que tocava o violino. E, então, tratou, nada, melhorava um pouquinho, voltava, e ela procurou a terapia. E, depois de um tratamento e algumas vidas relembradas, ela realmente se curou. E passou a trabalhar comigo numa equipe de apoio aos médiuns no Lar de Frei Luís. Trabalhou de 99 a 2006. Então, fazíamos atendimento e ela tocava violino, entende? Enquanto fazíamos o atendimento de regressão e ela tocava. E isso ajudava muitíssimo no trabalho de regressão. Como é que essa, vamos dizer assim, ocorre a regressão sem, vamos dizer, bem consciente, porque nós fazemos um relaxamento profundo. Esse relaxamento profundo, vamos abandonando, podemos fazer a respiração da meditação, que também ajuda muito, mas esse estado de relaxamento permite, quando a pessoa deseja,
que o lado direito do cérebro, que é por onde passam as informações. E todo esse conteúdo nosso, da nossa história pregressa, passa e depois é entendido pelo lado esquerdo. O lado direito do nosso cérebro é o veículo, é o aparelho de televisão, de onde a emissora, que está no perispírito, suponho eu, todos esses registros, né, acumulados em constelações, porque a energia emocional, ela e toda a energia se aproxima por afinidade. Então, se nós temos traumas muito vigorosos no passado, e o maior deles é a morte, né? Quando você perde o corpo físico, o ego fica traumatizado. Então, ele passa para a vida seguinte com trauma pós-morte. Né? Quando ele vai renascer, o perispírito vem com essas gravações. E vão se acumulando núcleos e constelações de raiva, núcleos e constelações de medo, núcleos e constelações de culpa. Eu chamo o tripé de todas as outras neuroses. Aí tem desdobramentos, mas esse é o tripézinho básico. Então, tem nesse livro um caso que eu acho muito interessante, que tem a ver com o que o Davi falou, quer dizer, sobre essa arte de viver e de morrer. Uma paciente bem jovem, é o primeiro capítulo, é uma paciente bem jovem, que a mãe sofre um acidente e nem sabia que estava grávida dela. Tá? Então, eu tento explicar, eu uso esse caso como exemplo para explicar a importância de se fazer a escolha de ter ou não ter um filho, de deixar viver ou abortar. Então, esse caso é um caso na vida atual, o acidente foi na vida atual, e ela estava grávida de 2 meses, a mãe. E a menina, que foi minha paciente, já era uma adulta, tinha sérios problemas, e ela revive o momento do acidente. Primeiro, ela não entende. Ela está atrás de um carro à noite e ela fica assim, pasma de ver que a mãe está tão jovem e que o pai também, e que eles vêm conversando. E ela diz, que estranho, o que eu estou fazendo aqui? Depois, ela descobriu, mais adiante, que ela estava em espírito, acompanhando os pais. Ela estava no banco de trás. Mas, quando uma caminhonete, um caminhão de carga, deixa uma carga soltar, quer dizer, solta-se, e bate no vidro do carro, ela percebe que ela sente como se fosse a mãe. E aí ela diz, ai, mas eu estou sentindo isso assim. E aí ela vê que um orientador espiritual retira ela dali, leva ela para o alto de uma árvore, enquanto a mãe é socorrida e vai para uma cirurgia, passou horas numa cirurgia. E ela vai relatando a conversa com esse... E ela não tinha nenhuma formação espírita, entende? Embora depois tenha procurado respostas através de um centro e foi trabalhar. Mas ela não tinha. E ela ficava surpresa, ela dizia, mas isso deve ser fantasia. Mas existe uma diferença entre a regressão e a fantasia. E ela acompanha e tem uma conversa muito profunda com o orientador dela. Entende? Ela é levada para outros lugares, depois ela volta e só vai acompanhar a mãe quando a mãe está recuperada da cirurgia. Aí ela fica novamente próxima. E acompanha a gravidez toda, esse é o primeiro capítulo. Então, isso, eu procuro levantar reflexão e não induzo ninguém, nem paciente, nem leitor, ao que deve escolher, porque isso é responsabilidade de cada um. E os erros que nós cometemos servem para nos ensinar. Então, vamos lá, vamos errar com humildade para reconhecer o erro e tentar corrigir, nessa ou na vida posterior, mas, de preferência, nessa. Então, outra questão que a psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles fala muito, né, através da psicografia de Divaldo Franco, é o braço da terapia de vidas passadas, que eu acho muito incipiente, porque não é só terapia de vidas passadas, é terapia intrauterina, é terapia biográfica e é terapia entre vidas, porque todo esse livro ele fala de períodos entre vidas, fala da vida anterior, mas fala, sobretudo, do aprendizado desses 7 pacientes
antes de reencarnar, depois de uma morte até reencarnar. O tipo de morte e o lugar em que eles foram parar. O umbral, que o Jacó não quer ir de jeito nenhum, nem eu, entendeu? Mas tem regressões que foram para o umbral, né? E ficam aprisionadas, às vezes, o corpo, e as descrições são bastante dolorosas. Mas, em vidas posteriores, a regressão mostra que a pessoa vai evoluindo, aquele espírito vai evoluindo, vai se desapegando. Porque o que nos faz, como em nosso lar, que eu também achei, assim, falei até com o Luiz Augusto, que foi um dos patrocinadores, eu digo, nossa, mas podia dar uma suavizada. Quem não é espírita vai fugir do espiritismo, não vai querer saber disso, porque o umbral está muito assustador. Mas pode ser até mais do que no filme, muito mais. Mas a gente tem que dar doses homeopáticas. E, então, não é enganar, mas é devagar, né? A gente não fala para uma criança como é que a vida vai ser, os perigos e tudo. A gente vai devagar, com dosagens, né, suaves. À medida que vai compreendendo, vai podendo entender melhor os perigos do corpo e da alma. Então, tem pacientes que ficaram prisioneiras no umbral durante muito. Tem até uma história que é de uma... Ela nem concluiu, mas ela foi humilde de dizer, olha, não vou terminar, porque eu tenho consciência de que, se eu for, eu vou ter que deixar minha família para trás, meu marido, e eu não estou preparada ainda, ela disse. Então, eu termino a história dela assim. Ela disse, eu sei que eles se alimentam, ela era cardiologista, e ela era, vamos dizer assim, o lado B da família. Ela que tinha depressão, ela que tinha todo o lado B, o marido e as filhas, só alegria. Então, tinham dividido ao meio a família. Ela com o lado ruim e eles com o lado bom. Quando ela começou a melhorar da depressão e começou a mudar, chegou o dia de batom vermelho e disse, não, eu estou começando a achar a vida uma coisa muito boa. Eu disse, então, vamos continuar. Ela começou a tirar o peso do perispírito. Por quê? Porque essas constelações têm peso, energia tem peso. Então, você chega perto e você diz, ai, mas que pessoa pesada hoje. Então, Deus, cheguei a sentir dor na nuca. É verdade. Entende? Então, tem pessoas que constantemente arrastam correntes. São prisões de vidas anteriores. Então, cada regressão, e que você vai tendo insights e entendendo, vai fazendo com que você vai ficando mais leve. Seu perispírito vai desatando nós, a energia vai escoando, né? E você vai ficando mais lúcido, sobretudo mais lúcido. Porque o que embota a nossa lucidez são as confusões, né, emocionais, tanto na vida atual quanto a carga que a gente traz do passado. E como é que você vai olhar para frente e para o presente e para frente se você está tão amarrado? Você dá 2 passos e você já está exausto. Então, tem que dissolver, seja por esse método, seja por qualquer outro método, né? Tem tantos métodos, né? Fluidoterapia e tudo, mas é preciso assumir a responsabilidade de se libertar. Então, essa cardiologista foi melhorando e deixou de ser a deprê da família. E aí o marido começou a ficar, porque ele ia ter que assumir a parte dele, as filhas também, todo mundo tem 2 lados, né? Nós vivemos num mundo dual. Então, você é bom e ruim, em alguns momentos melhor, em outros muito pior. E o pior é a gente aceitar isso, que é uma contradição. A doutrina espírita e todas as doutrinas espiritualistas nos levam a acreditar que nós estamos aqui para aprender. Mas a gente chega aqui e já quer ser PhD, diz, não assume de jeito nenhum que tem defeitos. Já faz logo voz de santo, né? Já se comunica com voz de santo, voz de bonzinho e tal. E critica os outros, pô, fulano é destemperado, ciclano, não sei o que, entende? E aí, viver só um lado traz desequilíbrio, porque aqui a gente tem que interagir o bem e o mal. Nossa função aqui na Terra é matéria e espírito. E nossa matéria está carregadinha de apegos, até para sobreviver, porque, quando a gente chega aqui, dói tanto que, se não tivesse o chakra básico para nos amarrar um pouquinho aqui, a gente escapava de volta.
né? Suicídio espiritual, fugia, largava o corpo vivo, abduzia, entende? Então, essas questões de apego são os maiores tormentos que o ser humano atravessa. Como vencer esses tormentos? Quer dizer, primeiro, o apego a todos, né, que aqueles são os meus, a minha família, o meu trabalho, o meu. Nunca vi tanto pronome possessivo. E dor, nem pensar, né? Ninguém quer sofrer. E, quando sofre, acha que é eterno, que está sempre na eternidade. Quer dizer, se acontece uma perda, em vez de deixar o fluxo sair da perda, que é a dor, tem um tempo de luto, seja a perda física de alguém, a perda de um parceiro, ou a separação, ou o que for. Até filho, quando cresce, os pais costumam sofrer e tentar, por artimanhas, amarrá-lo dentro de casa. Né? Isso é a coisa mais comum, meu consultório está cheio, a gente vê. E, se a gente bobear, a gente também faz isso. Né? A gente também começa a dar um jeitinho de... O filho diz, eu vou morar não sei aonde, tão longe, vai ficar tão difícil cuidar do bebê, eu não vou mais poder te ajudar a pegar na escola, que isso? E, de uma certa forma, a gente seduz ao aprisionamento. Né? Então, se a gente faz isso na vida atual, você imagina as cargas de vidas passadas. Então, as mortes violentas no passado, as traições que nós vivemos, tudo isso que nós mal suportamos no presente, você imagina menos evoluídos há muitos e muitos anos atrás. Né? Então, essa paciente cardiologista teve uma regressão que foi muito marcante. Ela era um romano. Isso traz um ensinamento de entrevidas muito interessante. Ela era um romano e sofreu a traição de 2 cavaleiros, vamos dizer assim, guardiães. Né? Eles entraram lá com outro poderoso de outro lugar e fizeram uma emboscada e o mataram. E ele percebe isso no último momento e morre com muita decepção e raiva. Tanta decepção e raiva de querer resolver aquilo, de não aceitar aquilo, a não aceitação aprisiona, que ficou ali. Demorou tanto tempo, aquele lugar, historicamente, se transformou e ele ficou obsediado por si próprio, numa pedra, auto-obsediado, numa pedra, o humus, e umas centenas de anos. E já estava na era cristã, quando ele acorda com uma tempestade, provavelmente ajudado por irmãos espirituais, e é uma tempestade, ele consegue abrir os olhos e ver que tinha vida, e se levanta e vê que ele está transparente, porque tudo é plasmado e plasmático. Né? O perispírito dele tinha ficado da cor do humus, que tantos centenas de anos ele ficou ali colado, paralisado. E aí ele encontra um monge que o leva para um convento, e lá ele fica, é tratado, e vai entendendo uma nova realidade, uma nova cultura. Ou seja, não que a anterior fosse pior ou melhor, a futura, mas ele sai da paralisação de que ele era um César, entendeu? E que tudo girava em torno daquela realidade. Não, tem outra, existe um outro momento, tinha lá um crucifixo, ele disse coisa estranha. E o tal monge diz, fica, aí reflete, vem, conversa, troca, e ficou muito tempo. O perispírito dele vai se regenerando, vai ficando mais consistente energeticamente. E um dia o mentor diz para ele, pensa bem e vem me apresentar uma proposta de reencarnar. Ele já havia aprendido sobre tudo isso e uma proposta. E ele foi pensar, e depois de um certo tempo, ele disse, vou sim, já decidi, todo animado. E disse, então, o que você sugere? Ele disse, quero ser um andarilho, uma pessoa simples, do povo, sem bens nenhum, carregando uma sacola, comendo o que dão. É assim, vou andar. O orientador ouviu. Esse diálogo é bem maior, eu vou resumir aqui. E ele diz, ainda não é isso que você está precisando, eu vou lhe propor uma outra coisa. Ele disse, o quê? Ele disse, você vai nascer mulher
no Oriente Médio. Ele quase teve um ataque apoplético. Nunca fez um discurso. Imagina, porque, para um romano, mulheres eram zero à esquerda, nada. Entendeu? No Oriente Médio, se hoje em dia ainda se tem o que se tem na condição da feminina, você imagina, sei lá, 1600, pode imaginar. Ele aí ficou deprimido, ele disse, não, você não tem pressa, vai pensar, tal. Ficou até que ele viu que não tinha jeito, era ficar lá parado, já tinha esgotado o aprendizado daquela fase, ou descer, disse, então vai. E foi a cena mais linda que eu já vi de descrição de reencarnar. Tão lindo, porque ela não entende, a regressão vai vindo aos pedaços, né, fragmentada. Então, ela passa um tempo e ela começa a sentir um canto estranho, um canto que ela nunca tinha ouvido, e ela começa a imitar com a voz aquele canto. E ela não sabe até então. Então, a gente vai acompanhando e vai dizendo, mas tenta observar bem a sua volta e ver de onde vem esse canto. E ela fica extasiada. Ela disse que eram 3 mulheres, coloridíssimas, entendeu? Fazendo o parto dela, quer dizer, da mãe dela, né? E essa descrição é tão linda, tão emocionante, que mostra que, em qualquer situação do planeta, a vida pode ser bonita. E foi isso que, naquela vida, ela nasceu para aprender. Entende? E daí tem o desenrolar daquela vida, que serve de aprendizado e de flexibilização do espírito, né? Para a gente sair da rigidez, né? Sair dessas ideias fixas, dessas verdades eternas que não existem. E a gente viu aquele filme, quer dizer, aquele espermatozoide naquele universo que parece o cosmo, né? Parece um cosmo em movimento constante, nada para. Então, é ilusão que a gente pode deter a vida nas mãos. Então, essas 7 histórias, elas falam de viver e de morrer também, como os outros oradores, da arte de viver e de morrer. Quanto mais a gente aprende na regressão a morrer, mais a gente dá valor à vida, mais a gente agradece pela vida. Eu hoje fui a Coimbra, acordei bem cedo, e fui conhecer Coimbra, né? Eu vim a Portugal 3 vezes, mas a Coimbra nunca. E eu falei, vou conhecer, porque não conheci meu avô paterno, mas o meu pai contava histórias dele, que era de Braga, e que falava muito dos universitários de Coimbra, do início do século XX, as capas pretas e os trotes. E aquilo, cada vez que meu pai contava a história do pai dele, eu me emocionava, achava aquilo. Eu digo, eu vou conhecer a Universidade de Coimbra. Então, fui lá. E fiquei sentada agradecendo a vida. Entendeu? Assim, que emoção e que paz com o passado. Porque, assim, com os que me antecederam e com a minha história. Eu acho isso tão bom da gente ter esses raros momentos, porque a gente vive num meio atordoado, né? Ainda mais quem vive em cidade grande. Mas ter momentos em que você tem certeza de que o caminho é da paz interior. O caminho é, vamos dizer assim, de fazer as pazes com você, deixar de se criticar, porque a gente vem aqui e erra, se autoflagela, né? Cada erro que a gente comete, a gente cria mais novos erros. E o sentido da vida é se perdoar. Se a gente não conseguir se perdoar pelos erros que comete, não vamos conseguir perdoar o outro. Quer dizer, aí vem aquelas palavras de Jesus que né? Até esqueci, mas haja com o outro, faça ao outro o que você faz a si mesmo, ou não faça ao outro o que você não faria a si mesmo. Então, se você se pune, se autoflagela, provavelmente você vai fazer isso com o outro. Você não vai ter 2 pesos e 2 medidas. Entendeu? Então, aprender a se perdoar, aprender a se amar. Não esse amor, entre aspas, que é posse, que é autodestruição ou destruição do outro, porque a gente não precisa só matar por amor fisicamente, mas a gente mata por amor emocionalmente, baixando a autoestima do outro, né? Fazendo o outro se sentir zero à esquerda, não dando o amor, né, a quem a gente se propõe e a todos, né? Então, isso, vamos dizer assim, atrapalha a nossa caminhada evolutiva. Então,
falamos de vida, falamos de morte, falamos de amor, né? E, através da terapia, como terapeuta, é que eu venho cada vez solidificando esse aprendizado. Cada paciente me ensina um pouco sobre mim mesma. Então, eu acho que esse é o caminho, entendeu? E, trabalhando paralelamente com cura espiritual, eu volto vamos dizer assim, confirmar a palestra do Jacó ontem sobre fé interior. Porque a gente vê inúmeros casos de pessoas que chegam buscando, através do centro espírita, mais ainda a materialização, que ganha uma conotação milagrosa, e é muito mais o que se faz até fora dali, quem está sentado lá esperando, ou incorporado, ou em qualquer outro trabalho de cura, pode ser feita a mesma coisa, desmaterializar órgãos, corrigir órgãos, tudo isso. Mas as pessoas ainda precisam da prova. Materialização é mais para nos fortificar a fé, ver que existe isso, não é imaginação nossa, e não é imaginação do outro. Porque todos viram, e aí a ciência, então, comprova. Se todos viram e concordaram com a mesma verdade, então isso é verdade. E, no entanto, tem pessoas que vão lá, que rezam, fazem voz de bons e tal, mas não se curam, porque não acreditam, no fundo. Você tem toda a razão. Eu fiquei refletindo muito sobre isso ontem. Eu digo, é exatamente disso, né, que nós precisamos, de acreditar que somos merecedores, porque o sentimento de culpa atrapalha tanto a vida da gente, faz a gente se meter em cada enrascada, em cada situação deplorável, seja profissionalmente, seja amorosamente. A gente repete os erros, repete, mudam os personagens, né? Casou, descasou, mudou de emprego, mudou de chefe, mudou de subalterno, mas continuamos representando o mesmíssimo papel. Tá? Que ou é o papel do culpado, que cria situações inconscientemente para se punir, ou é o papel do fóbico, que antecipa os perigos e acaba construindo perigos verdadeiros, e por aí vai. Então, esse tripé, medo, raiva e culpa, a raiva nem se fala, porque tem aquela pessoa que explode, a gente conhece, mano, briga 24 horas por dia, confunde isso com... Não, eu tenho autoconfiança, eu realmente não levo desaforo para casa. Não, não é isso. Vive explodindo por questões muito anteriores, para não ir muito longe, questão da infância, a relação entre família, que família é sempre núcleo traumático. Então, ele explode com tudo que pareça aquele trauma anterior. Então, a gente tem esse padrão. Se olharmos biograficamente, é o mesmo padrão que vai se repetir nas vidas anteriores. A gente tem um trauma, e esse trauma a gente fica prisioneiro dele. A gente continua andando, passa 5 anos, 6 anos, acontece um fato, e nós, em vez de olharmos aquele fato como ele acontece, está acontecendo naquele momento, nós interpretamos imediatamente com a carga do passado. E aquele fato vira uma outra realidade. Entendeu? Deixou de ser aquele fato e ele é somado a todos os fatos, quiçá das vidas anteriores, aquele fio longo kármico que a gente vem arrastando. Né? Então, as pessoas perguntam, mas como é que eu vou? Como é que eu vou? Onde estão essas memórias? Eu vou ter que ir ao passado? Ninguém vai ao passado, porque o passado não está em lugar nenhum. O passado está dentro de você. Dentro de você, provavelmente, nos registros que você trouxe do seu perispírito. Né? Esses registros, que são a forma do seu corpo físico, vai determinar aquilo que você vai aprender nessa vida. Todas as dificuldades que nós esbarrarmos nessa vida têm a ver com essas constelações que vieram no nosso perispírito. E, se a gente entender isso, já é meio caminho andado. Em vez de culpar, a vida me atormenta sempre, me perseguindo, aquele chefe, ou a minha mãe, ou meu pai, sempre tem um culpado, nunca é você. Tudo que te aconteceu, mesmo por responsabilidade de alguém, você não estava ali por acaso. Então, algum aprendizado pode ser retirado disso. Então, em vez
de ficar preocupado em sentir raiva ou ficar acuado e escapulir, pergunta o que você tem que aprender com esse fato tão desagradável. Tá? Se você conseguir meditar e assumir a sua parcela, 50% de responsabilidade, nem que seja de estar ali naquele momento, tá? Por esse magnetismo. Se você conseguir isso, você já vai conseguir aprofundar essa reflexão mais adiante. E vai começar, aos poucos, tendo intuições do que você precisa para a sua reforma íntima. Porque nós só viemos aqui, nesse planeta lindo e maravilhoso, mas não foi só para fazer turismo, não, existencial. Nós viemos fazer, sim, um turismo, eu adoro, mas um turismo e um aprendizado muito importante, que é o aprendizado de quem sou. Quem sou eu hoje? De onde eu venho? Qual é a minha história? E para onde eu quero ir? Porque eu tenho que querer ir. Eu tenho que, vamos dizer assim, criar uma meta. A gente não cria, eu quero ser médico, você não vai procurar a universidade, você não vai fazer o pré-vestibular, você não vai cursar todos aqueles anos, depois fazer residência. Se você quer ser dentista, psicólogo, professor, não tem um caminho a percorrer. Para a autorreforma íntima, também tem um caminho a percorrer. Entende? E não é assim. Quando um paciente chega, às vezes, na anamnese, nas primeiras entrevistas, eu já sei que aquele não é o momento daquela pessoa. Ela ainda não quer. Ela ainda está esperando que eu faça algum milagre, que as entidades, os guias dela, ajudem ela e mostrem. Ninguém vai mostrar nada. Vai permitir, sim. Tem sempre um acompanhamento, né, dos mentores, mesmo que a pessoa não veja ou até nem acredita que tem ali do lado, mas tem sempre. Mas quem vai decidir abrir essas portas do inconsciente é a pessoa. Entende? Não adianta. E se ela não abrir, não é porque aí diz, é porque não pode. Não, não tem esse não pode. O que não pode é você não se permitir. Se você acha que não vai acontecer, não vai acontecer. Entendeu? Agora, o mentor está ali. É claro, porque tendo um terapeuta responsável e tendo o mentor do terapeuta, os mentores do paciente e vice-versa, cria uma simbiose ali para que haja ambiência para isso. Mas ninguém vai fazer nada, nem os espíritos de luz, eu muito menos, que possa... a chave, é a pessoa que abre, essa chave interior. E também, eu acho que é uma garantia que Deus nos deu, né? Porque, veja bem, se qualquer um pudesse abrir para o bem, poderia abrir para o mal, né? É a mesma chave, né? Se tivesse na mão de outro entrar no nosso universo íntimo e ajudar, a porta é a mesma. Entraria um para atrapalhar. Aí vocês vão dizer assim, mas e os espíritos obsessores? Claro, os espíritos obsessores não entram se nós não abrirmos a porta. Né? Se alguém te manda uma encomenda na sua casa e você não abrir uma encomenda ruim, uma bomba envelope, e você não abrir a porta, né? O enviado vai voltar com aquilo. Agora, se você abrir a porta, entra e explode, detona. Então, essa permissão, mesmo, mas eu não sei, claro, trate de saber. Não sabe, mas comece a se auto-observar, a ver quando é que você abre a porta. Quando você entra no consultório de um dentista e está lá esperando e começa a ficar com raiva, porque está demorando, e aí começa a ficar irritada, aí entra uma outra pessoa mais irritada ainda, bateu ali, choque. Quando você sai daí, já brigou com a recepcionista, já desceu no elevador furioso, o seu dia já estragou. Agora, se você sentar ali e souber que você está ficando irritado, mas que não é uma boa coisa, você fecha o seu campo e você pode ficar incomodado. Pô, dá para esperar? Não dá. Então, eu vou marcar outra hora. Resolve a questão. Mas não fica ali batendo pé, brigando com todo mundo, porque, senão, já abriu uma porta para uma invasão de amigos. Entendeu? Então, esses bolsões também acontecem nas regressões. Entende? As regressões, às vezes, vão num passado e levantam as questões de obsessores kármicos que ainda não reencarnaram e que estão ali prisioneiros. Mas ninguém entra numa sala bem trabalhada que não seja com a permissão dos nossos protetores.
entendeu? Então, quando entra, às vezes, entra e o paciente não percebe. Né? Ele está ali trabalhando psicologicamente, tal, mas ele não percebe, porque ele não está preparado. Agora, às vezes, ele mesmo diz, mas eu estou vendo isso assim, assim. Aí eu vou orientando, explicando o que está acontecendo. Então, falamos dessas questões do livro, falamos da experiência de que só nós podemos abrir o processo de cura, seja ele numa sessão de cura física, espiritual, num centro espírita, seja num consultório de psicologia transpessoal, onde você vai, vamos dizer assim, tentar curar o peso kármico da sua alma. Porque o corpo físico é a forma formado pelo perispírito. E, vamos dizer assim, tudo que fica mal resolvido na nossa alma sai no nosso corpo físico, é a última porta de escape, aquela energia tem que sair. Se não sai por bem, sai por mal. Sai através de doenças, sai através... Porque nós temos os 7 chakras que trazem energia, que passam pelo perispírito, e, se ele está conturbado, a energia não chega ao nosso físico. A energia imanente do universo, a energia divina, ela atravessa as camadas até chegar à mais densa, que é a física. Mas, se os chakras estiverem completamente atabalhoados, desregulados, conturbados por emoções de raivas, medos e culpas, vai ficar toda essa região daqui comprometida. Então, vão aparecer várias doenças ligadas a isso. E há outras mais ligadas às células também, ligadas à mente, e por aí vai. Então, quando já viemos e quando desenvolvemos uma doença, devemos nos perguntar qual é a nossa responsabilidade nisso, nessa vida ou em outras vidas, e buscar sanar a nossa parte. A outra parte a gente aceita, porque é Deus quem determina. E Ele sabe quais são esses desígnios e que aprendizado, às vezes, não é um aprendizado imediato, é mais adiante. Então, a gente tem que parar de ter pressa, né, de ser consumista e querer consumir sabedoria com rapidez, e vai até onde deu para entender. A parte de Deus a gente entrega, confia e agradece. Tá? Então, eu não sei se eu ainda tenho algum tempo. Estou sem óculos. Pode falar. Terminou? Tá bom. Então, eu queria agradecer. Eu espero que os outros livros sejam publicados no ano que vem pela Chiado. Quem tiver interessado vai estar nas livrarias portuguesas e pode também abrir o site da editora Chiado, certo? E eu queria agradecer o convite maravilhoso da Leonor e de toda a equipe da organização desse congresso. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E paz e luz.